Dr. Carlos Roberto Grandini, coordenador do CNPq, professor Dr. João Paulo Papa, pesquisador responsável pela linha 3, Inteligência Artificial e Comunicação Alternativa, professora Dr. Augusta Pereira Leite, pesquisadora responsável pela linha 4, Materiais Pedagógicos Digitais, professor Dr. Paulo Noronha de Boa Filho, pesquisador responsável pela linha 2, Novas Tecnologias e Materiais para Dispositivos Médicos, Órteses e Próteses. Passamos a palavra à professora doutora Vera Lúcia Messias Caperini, para a abertura oficial deste workshop. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu declaro oficialmente aberto o primeiro workshop dos pesquisadores do nosso Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas. Eu gostaria de desejar que a gente tenha um frutífero evento. Eu sei que neste primeiro encontro, alguns dos nossos bolsistas estão recém-chegados, né, estão chegando, então a gente ainda não tem a oportunidade de conhecer todos, mas hoje é um dia para isso. Eu quero de antemão agradecer a nossa FAPESP, porque graças a um Estado que investe na pesquisa, que a gente tem a FAPESP, que pode e que proporciona a oportunidade da gente estar aqui interagindo, trocando experiência e produzindo conhecimento. Gostaria de dizer também que estaremos juntos o dia todo, mas eu passo a presidência da mesa agora para o professor Dr. Carlos Roberto Grandini, nosso coordenador do centro, sua vice-coordenadora, porque eu não sei se vocês viram, ao mesmo tempo está tendo um evento de escola de período integral no Guilhermão, e eu fui chamada só para fazer a abertura lá também, e aí eu retorno para cá, porque o professor Remo vai acompanhar o evento lá, a gente fez essa dobradinha. Então, sejam muito bem-vindos. Quero também agradecer aos nossos intérpretes de Libras, que não poderia ter um evento de acessibilidade e inclusão sem a gente adotar essa cultura. Eu sei que a gente está gravando, mas também está transmitindo para as pessoas que queiram assistir e para que a gente possa, de fato, sempre ter essa premissa de ampliar a possibilidade de acessibilidade para todas as pessoas e cada um. Obrigada em especial aos que saíram de outras cidades, se deslocaram e podem estar aqui conosco nessa manhã. Muito obrigada. Da linha 4, em especial, para vocês conhecerem, a professora Lúcia Leite, que coordena, está aqui e fará a nossa apresentação, porque eu faço parte da linha 4. Muito obrigada, um excelente dia para todos nós. Grandinho, passo para você a presidência da mesa. Se me permite, como está gravando, e eu não fiz isso e não posso deixar de fazer. É importantíssimo que a gente deixe registrado quem sou eu, porque nós temos na nossa linha, inclusive, que provavelmente deve estar assistindo, que é o Éder, minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher parda, de 58 anos, cabelos encaracolados, hoje ele está semi-preso no alto da cabeça, e eu não costumo usar bege, eu sou muito colorida, os que me conhecem sabem, eu gosto muito de muitas cores, mas hoje Bauru está frio ainda, eu estou todinha com vestido bege, com meia bege, que quase nem aparece, um sapatinho bege. Um batom levemente rosado e usando um brinco prata. Atrás de mim tem o nosso logo e tem o nome, né, do nosso Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas, e está com a fala com o nome abaixo do professor Grandini, e os logos, né, da FAPESP e da Unesp. Então, para ficar registrado, inclusive para ter essa garantia de acessibilidade para as pessoas com baixa visão ou deficiência visual. Agora sim, eu passo a palavra para o professor Grandini e a presidência da mesa. Obrigada. Obrigado, Vera. Bom dia a todos. Eu sou branco, com poucos cabelos grisalhos, barba também grisalha,
Estou hoje vestindo uma blusa preta com uma blusa por cima cinza. Tenho 62 anos. Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui nesse nosso primeiro workshop. E para que a gente pudesse iniciar os nossos trabalhos antes da palestra do professor Cid, eu queria fazer um panorama do centro para vocês. Então, colocar os objetivos, as linhas e algumas informações que eu acho que são importantes para todos os participantes do que a gente já vem fazendo e precisamos da colaboração de vocês. Acho melhor de descer, né? Vocês que sabem. O que vocês acham melhor? Sabe? Pode ser. Então, antes de fazer a apresentação, eu vou passar a palavra para os membros da linha. Tá? Então, eu vou começar pela linha 2, professor Paulo Noronha. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Paulo Noronha, sou professor do Departamento de Física, sou homem, também de barba bem grisalha, cabelos cinzas mais a brancos, estou vestindo um paletó de cor azul escura e uma camisa branca. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos e de todas do evento, fazer um agradecimento especial às universidades que compõem a nossa linha 2, em particular, dentro da Unesp, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Engenharia de Bauru e a Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, o campus USP, a Faculdade de Odontologia de Bauru, a Unisagrado e a UFSCar, bem como a Sorri, a Rede do Simão Toro e a UFSCar. A linha 2 é novas tecnologias e materiais para dispositivos médicos, órteses e próteses. Tem trabalhado no desenvolvimento de materiais, no sentido, no estricto senso da palavra, né? Materiais mesmo, titânios, ligas de titânio, materiais poliméricos, cerâmicas, para o desenvolvimento de novos produtos, como órteses e como próteses. Fazemos isso com impressão 3D, né, com manufatura aditiva, com diferentes técnicas de caracterização, e estou seguro de que hoje, no decorrer do dia de hoje, nós vamos trocar bastante experiência para que vocês possam entender um pouco o que nós, mais da área de engenharia ou de tecnologia, de materiais, fazemos, como é que nós podemos criar pontos com as outras linhas. Pela sua atenção e muito obrigado. Seguindo a ordem, eu passo a palavra para o professor João Paulo Papa, da linha 3. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é João Paulo Papa, sou do Departamento de Ciência da Computação aqui da UFC. Sou branco, tenho 43 anos, tinha cabelos claros, agora estou começando a ficar brancos. Estou com uma colo que eu acho que deve ser laranja e com uma outra blusa azul. É um prazer estar aqui hoje, agradecer a todos pela presença. Essa nossa linha 3 de inteligência artificial, tá? A gente hoje... Então, a ideia basicamente dessa linha, além de a gente ter nossos algumas particularidades e projetos específicos, a ideia também é servir as outras linhas de pesquisa envolvidas aqui no projeto. Como vocês sabem, a IA é cada vez mais presente em todas as aplicações, né, situações do nosso dia a dia. E atualmente, nesse primeiro ano, a gente acabou focando ali em 3 principais aplicações, tá? Então, o que a gente está trabalhando agora, para vocês terem uma ideia? A primeira é o uso da IA para identificar automaticamente, né, o nível de acessibilidade que nós temos em sites na internet.
E a ideia desse projeto, no final dele, a gente não fazer uso desses modelos de linguagem, né, um chat GPT, por exemplo. Na verdade, a gente chama modelos de linguagem, não precisa especificar uma companhia específica, né? E a ideia, então, é que esse modelo de linguagem, ele, ao final, ele vai fornecer para a pessoa interessada uma descrição de como está o site de acessibilidade e quais os passos necessários que devem ser tomados para esse site, então, essa página web ficar de acordo, né, com o nível de acessibilidade. Tá? A segunda linha é o uso de IA, mais especificamente a ideia é utilizar celulares, né? Onde, então, a ideia é eu filmar a pessoa, alguém está, por exemplo, falando em Libras, e a gente identifica automaticamente, então, a tradução de Libras, né, para uma tradução textual, tá? Ou seja, uma interpretação automática de Libras. E o terceiro, que surgiu mais ou menos como uma spin-off, né, do nosso projeto, que é auxiliar pessoas com deficiência auditiva. Tá? O que acontece muitas vezes, se nós tivermos uma palestra, por exemplo, e a gente tem um certo nível de ruído, então, quem tem essa deficiência auditiva, não até para quem não tem, já fica difícil muitas vezes escutar o que a pessoa está falando, só que eu tenho a informação visual, ou seja, eu estou vendo a pessoa. Tá? Então, essa terceira linha que a gente está fazendo é, com o uso de IA, tentar suavizar esse ruído, ou seja, deixar a fala da pessoa o mais transparente possível, só que utilizando informações labiais. Então, a gente vai utilizar a informação visual para auxiliar uma suavização do ruído na fala. Então, assim, uma outra linha de pesquisa que a gente tem que trabalhar e é bem interessante e são coisas assim, bem recentes. Tá? É uma spin-off que surgiu recentemente, por isso que talvez o grupo não saiba muito bem, mas o trabalho é bem recente. Tá? Obrigado. Obrigado, Papa. Eu passo agora a palavra para a professora Lúcia, que é a coordenadora da linha 4. Bom dia, né? Fico muito feliz com a realização desse encontro, que eu acho que é uma oportunidade, né, das linhas interagirem dentro da própria linha, né? Porque no encontro passado, nós ainda não tínhamos os bolsistas atuando, né? Hoje nós temos o nosso quadro de bolsistas completo, né, por enquanto, porque nós tivemos uma demora nos trâmites da FAPESP, né, na atribuição dessas bolsas, então acho que isso é uma excelente importante para isso, para a gente conhecer, socializar as experiências. A linha 4 é composta por pesquisadores, né, professores de várias universidades da Unesp, então aqui da Faculdade de Ciências, da VAAC, de Marília, né, da Unesp de Araraquara, da Unesp de Presidente Prudente, da UFSCar, da USP, USP São Paulo, USP Bauru e USP Ribeirão. Né? Então, assim, esqueci também da Unesp de Botucatu e da Unesp de Ourinhos. E de Via Solteira, também é uma linha da gente. A gente congrega aí vários bolsistas de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pós-doutorado e treinamento técnico. Tá? Então, é uma linha bem grande. E o objetivo dessa linha é produzir materiais e recursos pedagógicos acessíveis e digitais. Para quem se destinam esses materiais? Né? Principalmente, tá, para alunos e professores do ensino infantil até o ensino superior. Tá? Para que público? Para o público de pessoas com deficiência, delas aqui que eu estou nomeando, aquelas com deficiência intelectual, tá? Prejuízos de ordem comportamental,
né, que seriam também os meios de emergência para as pessoas com autismo e TDAH, para pessoas com deficiência física, com deficiência visual ou auditiva. Né? Então, como vocês veem, engloba uma série, né, de tecnologias que nós estamos criando, né, para oportunizar a essas pessoas. Né? Eu até conversei com o professor Grandini aqui no início, eu espero que no próximo encontro, né, porque esse é mais também para a gente compartilhar as nossas experiências entre a linha e entre as linhas, né? Então é intra e inter linhas, mas que próximo nós podemos também convidar a comunidade em geral, porque acho que essa é uma função desse centro, né? Como ele é apoiado tanto pela FAPESP como pela Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência e também pelo próprio Unesp, né, é que possamos compartilhar, que seja uma atividade extra-mundo da universidade, que chegue a quem vai usar esses produtos. Né? Então, acho que essa é a nossa ideia. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e tenho certeza que teremos um bom dia de trabalho. Olha, eu que trabalho com acessibilidade e esqueci da minha descrição. Aí eu queria falar. Preta, de gola um pouco alta e um casaco preto por cima. Tá? Estou com um colar e brincos, né, de pérola. E um batom meio rosa, que eu digo. Tá certo? Acho que é isso. Obrigada. Pessoal, eu gostaria de justificar a ausência do professor Varela e do professor Fábio Barbieri, que são coordenadores da linha 1, em função dos dois estarem, nesse período, fora do Brasil, em atividades de pesquisa. Correto? Então, agora, nós temos aqui o professor Cid já presente, mas antes da palestra do professor Cid, eu preciso fazer uma apresentação do centro para todos os participantes aqui. É uma apresentação rápida para que a gente tenha algumas informações que vão fornecer subsídios para que a gente trabalhe ao longo do dia. Acho que seria melhor a gente sentar ali, que eu prefiro estar apresentando ali da frente. Eu não consigo ficar aqui sentado, não. Leandro, onde é melhor? Ficar aqui? Tá. Então tá bom. Pessoal, então, gostaria de colocar algumas informações sobre o centro para vocês. Deixa eu ver se eu me... Bem, todos nós sabemos que estamos presentes em 24 cidades do estado de São Paulo e a Unesp, ela tem ações bastante afirmativas em termos de inclusão, né? Então, nós temos a primeira, que é a Coordenadoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, e a Comissão Permanente de Inclusão e de Acessibilidade da Unesp. Essas duas iniciativas, elas culminaram com a criação da nova Pró-Reitoria. Ainda não sei o nome da Pró-Reitoria de cor completo, né? Mas uma Pró-Reitoria que agora trata de equidade, inclusão e diversidade dentro da Unesp. E Bauru está localizado no centro do estado de São Paulo. Em termos numéricos, é o maior campus da Unesp, em termos de alunos, de cursos, só não é o maior em termos de área, tanto construída como área disponível. Um pouco de história de como teve início o centro. Em 2022,
a FINEP lançou um edital de tecnologia assistiva. E, pensando em toda a expertise que nós temos na Unesp em termos de tecnologia assistiva, eu convidei um grupo de pesquisadores que trabalhavam na área de tecnologias assistivas para que a gente pudesse propor uma rede de laboratórios que trabalhasse com tecnologia assistiva. Então, a gente chamou de Laboratório Multidisciplinar de Tecnologia Assistiva da Unesp, que seria uma rede de laboratórios envolvendo principalmente os campos de Bauru, Rio Claro e Marília, trabalhando com tecnologia assistiva voltada para a parte ortopédica. A professora Vera, no mesmo edital, propôs uma rede de tecnologia assistiva como catalisadora da cultura de acessibilidade e inclusão, desenvolvimento de recursos, estratégias de formação. Os 2 projetos foram aprovados, mas a gente recebeu aquela famosa cartinha, né? A gente fala no estado do Rio de Janeiro, então a gente recebeu aquela famosa cartinha da FINEP. Tem mérito, mas não tinha dinheiro para ser aprovado. Tá? Então passou, e em 2023, a FAPESP lançou um edital que era o Centro de Ciências para o Desenvolvimento, a linha de fomento dentro do Programa de Ciência para o Desenvolvimento. E nós juntamos, com o apoio da Promotoria de Pesquisa, as 2 propostas. Por quê? Porque a Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas, da pessoa com deficiência, tinha 4 linhas. A primeira era pesquisa sobre novas tecnologias e materiais que visem reduzir custos e democratizar o acesso a tecnologias assistivas. Tínhamos um grupo de pessoas que, dentro da proposta que eu tinha feito para a FINEP, trabalhavam nessa linha. Uma segunda, pesquisa sobre novas tecnologias e materiais que visem reduzir custos e democratizar o acesso a dispositivos médicos, órteses e próteses. Também era a base da proposta da FINEP. E a quarta era pesquisa sobre materiais pedagógicos digitais para crianças e adolescentes neurodivergentes, que era extremamente associada com a proposta que a professora Vera fez para a FINEP. Então, para que a gente cumprisse as 4 linhas propostas pela Secretaria, convidamos o professor Papa, que é um especialista em inteligência artificial aqui no campus, para que ele coordenasse a 3ª linha, pesquisa sobre inteligência artificial e comunicação alternativa. Fizemos a proposta à FAPESP, a proposta foi aprovada e foi o maior projeto aprovado dentro da 2ª chamada para tecnologias assistivas, né? Foi cerca de 9,5 milhões entre recursos e bolsas para o desenvolvimento do projeto. Bem, então, a proposta ela está envolvendo os campos da Unesp de Bauru, Sorocaba, Botucatu, Rio Claro, Araraquara, Ourinhos, Marília, Presidente Prudente e Ilha Sorveira. Os campos da USP de São Carlos, Bauru e São Paulo, a Universidade Federal do ABC em Santo André, a UFSCar em São Carlos e Sorocaba, e a Unisagrado em Bauru e o Centro de Inovação Tecnológica de Bauru. Então, todas essas entidades juntas, todas essas unidades juntas, formaram o projeto. E daí surgiu o Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva. Temos como instituições de pesquisa associadas a Faculdade de Ciências de Bauru, a Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design de Bauru, o Instituto de Biociências de Rio Claro, a Escola de Engenharia da USP de São Carlos, a Faculdade de Educação da USP de São Paulo,
Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, da Unesp, a Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Instituto de Biociências de Botucatu, da Unesp, Faculdade de Ciências, Tecnologias e Educação de Ourinhos, Faculdade de Odontologia da USP em São Paulo, Centro de Ciências e Gestão e Tecnologia da UFSCar, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente, Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, da UFABC, Centro Universitário Sagrado Coração, de Bauru, Faculdade de Engenharia de Bauru, Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar, Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, e o Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, da Unesp. Bem, os objetivos do centro: implantar, desde todo esse projeto, implantar o Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas como uma rede de grupos de laboratórios e pesquisadores, obviamente, que irá atuar no desenvolvimento, caracterização, validação e, futuramente, certificação de produtos, equipamentos, dispositivos, softwares, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com transtorno, deficiência ou mobilidade reduzida, objetivando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Aplicar e avaliar a usabilidade de recursos de tecnologia assistiva de alto e baixo custo, adequado aos processos de ensino e aprendizagem. Ampliar culturas e práticas inclusivas, como parceria coligada entre universidades, escolas e entes públicos. Formar recursos humanos da comunidade interna e externa sobre a utilização de tecnologia assistiva com a finalidade de minimizar barreiras que dificultam a efetiva participação em ambientes educacionais e de lazer. Como resultados previstos, nós pretendemos contribuir para melhorar e facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência e desordem de movimento, contribuir na democratização da leitura para pessoas com deficiência e transtorno de aprendizagem, contribuir, logicamente, no desenvolvimento e aprimoramento de metodologias ativas para a aprendizagem de pessoas com transtorno de aprendizagem. O desenvolvimento de novas tecnologias e protocolos na área de manufatura de órteses e próteses, validação metrológica das propriedades mecânicas de órteses e próteses, produção de acessibilidade aos processos de ensino e aprendizagem por meio de uso de tecnologia assistiva de alto e baixo custo, entre outros, avanço na temática de engenharia de tecidos, emprego da tecnologia digital e assistiva na educação e a digitalização de materiais pedagógicos. O centro ele tem um comitê executivo composto pelo coordenador, que sou eu, o vice-coordenador ou vice-diretora, a professora Vera Papelini. Temos 4 linhas de pesquisa dentro do centro, e essas linhas são coordenadas, a linha Novas Tecnologias e Materiais para Tecnologias Assistivas, coordenada pelo professor José Ângelo Varela e pelo professor Fábio Augusto Barbieri. Novas Tecnologias e Materiais para Dispositivos Médicos, Órteses e Próteses, coordenada pelo professor Paulo Noronha Lisboa Filho. Inteligência Artificial e Comunicação Alternativa, coordenada pelo professor João Paulo Papa, e Materiais Pedagógicos Digitais, coordenado pela professora Lúcia Pereira Leite. Temos como parceira principal e proponente a Secretaria da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na pessoa do secretário Marcos da Costa, que vai estar aqui com a gente no período da tarde, às 14 horas, e o professor Inácio Maria Poveda Velasco, que é o secretário de Justiça. As parceiras são a Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro, a Associação Brasil Parkinson, a APAI de Bauru, o Hospital Amaral Carvalho de Jaú e a Associação Brasileira de Dislexia em São Paulo. Temos ainda a empresa Biomecânica, Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos de Jaú,
a Sorri, aqui de Bauru, e a EP3, uma empresa de Assis. Aqui nós temos a lista dos 47 pesquisadores associados que fazem parte do centro, e eu convidaria, deixo aqui divulgado para vocês a nossa página. Então, nós já temos a página no ar. Quem quiser o link para acesso, ela está vinculada aqui à Faculdade de Ciências, e nós precisamos que essa página seja alimentada por vocês, com informações fornecidas por vocês. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. Então, nós temos aí divulgado material no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e futuramente agora também no YouTube. E vamos começar com a nova geração, né, do TikTok e outras mídias sociais. Bem, a Fernanda Carvalho Pereira é a nossa secretária. A Unesp, através da reitoria, prontamente, após a implantação do centro, liberou um servidor para atender as atividades do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva. Esse servidor é a Fernanda, e aqui temos o e-mail, cndpa.fc.unesp.br. Vocês precisando de qualquer informação, material para divulgação, material, identidade visual do centro, nós temos um material completo, desde de material para utilização gráfica, como para apresentações em evento. Então, precisando, solicitem a Fernanda. E agora, nós temos o Otávio Ítalo Matos Uzumaki, que é um bolsista de jornalismo científico. O Otávio está aqui com a gente também, e quem tem alimentado as nossas redes sociais e também a página web do centro. Então, o e-mail dele é jornalismo.cndpa.fc.unesp.br, e eu peço que vocês alimentem o Otávio com informações sobre o trabalho de vocês, divulgação de participação em eventos, divulgação de eventos, tudo que for possível ser divulgado em nome do centro. Então, o centro deixa essa frase final do centro: juntos para reduzir a desigualdade e garantir a inclusão. Muito obrigado, e eu desejo a todos que tenhamos um dia extremamente profícuo aí de discussões. No período da tarde vamos conversar sobre as linhas individualmente, e depois nos reunimos aqui no final para um balanço final desse primeiro evento. Esse será o primeiro, como a Lúcia disse, de muitos, e o próximo certamente aberto para a comunidade. Muito obrigado. Na sequência da nossa programação, convidamos o senhor Cid Torquato, coordenador do Núcleo de Inovação e Acessibilidade Nova USP, embaixador do ICOM, para a palestra intitulada Cenário Regulatório da Acessibilidade Digital no Brasil. A palavra, Cid Torquato. Olá, bom dia a todos e todas que estão aqui presencialmente, virtualmente. Queria agradecer e dar um abraço aqui no professor Grandini. Parabéns aí por essa apresentação, pela formatação do centro. É muito importante esse processo. Parabéns aí à nossa Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência pela iniciativa, e às universidades paulistas por abraçarem essa causa de forma tão interessante, tão abrangente, nas várias frentes de tecnologia assistiva. E tecnologia assistiva, eu acho que é o ponto de partida, né? O
os centros aí têm um papel grande de estruturar todo um conhecimento sobre deficiência e acessibilidade que não existe, que hoje não está disponível. Vocês estão me escutando bem? Vinícius, tá boa a minha voz aí? Falo mais alto? Sim, está tudo bom, sim. Pode continuar. Tá tudo ok? Tá bom. Queria também mandar um forte abraço à professora Vera Capellini, minha amiga, e sou admirador também do trabalho dela, e mais do que do trabalho dela, né? Eu sou um grande admirador do trabalho que ela faz, mas eu admiro muito mais a energia que ela tem, né? O esforço, a energia que ela coloca nos seus projetos, a paixão com a qual ela conduz, né, as suas ações, e isso é muito positivo e muito instigante estar ao lado de pessoas com esse nível de comprometimento né, com a causa, essa causa ainda tão carente de resultados. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, honrado de estar ocupando esse espaço nobre no evento, e dizer uma coisa, que, bom, eu podia ter escolhido vários outros temas para falar, eu quis dar um foco aqui na acessibilidade digital, que é um tema que está quente no momento, mas mais do que isso, eu quero, estando aqui, né, como coordenador do Núcleo de Inovação em Acessibilidade do Inova USP, entre outros chapéus, fortalecer, viu, professor Grandini, professora Vera Lúcia, os nossos laços, né, os nossos laços de amizade pessoal e amizade institucional. Hoje, né, boa parte do tempo, né, a gente passa construindo nossas redes, fortalecendo nossas redes e ativando nossas redes, né? Muito importante esse trabalho. E é muito importante que, nessa grande causa da pessoa com deficiência, essas relações, esses elos e essas redes realmente sejam muito fortalecidas, e que nós tenhamos energia, recursos, mobilização para atingir os objetivos que estão propostos. E então, eu digo que essa relação pessoal, né, esses elos, esses compromissos que nós vamos criando entre nós são muito importantes para a evolução disso, né? Essa nossa rede de atores, né? Essa nossa rede de docentes, essa nossa rede de estudantes, quanto mais forte, melhor. Ela vai trazer resultados mais positivos para a nossa causa, para os nossos objetivos aqui. Então, muito importante que essa nossa rede pessoal também se fortaleça. Então, essa é a minha mensagem de introdução aqui, de boas-vindas. E vamos, Vinícius, vamos para a apresentação? Eu vou correr aqui porque eu sou ambicioso, né? A gente, quando faz apresentações, né, a gente abre aqui para mim, que a gente acaba sendo ambicioso no conteúdo e colocando, às vezes, muito mais informação do que a gente vai conseguir falar no tempo que é dado, né? Eu tenho mais ou menos uns 20 minutos, e eu vou correr com isso. Na verdade, eu quero mais pintar esse cenário para vocês. Vamos lá, próximo. Segundo, né? Vamos lá. Bom, próximo slide. Antes de mais nada, tudo recomeçou com um mergulho, contando um pouco aí da minha trajetória, para vocês situarem, para ter um pano de fundo de quem está falando aqui com vocês hoje. Próximo. Então, eu sou de Mogi das Cruzes, eu estudei Direito na USP, eu trabalhei lá no início da minha carreira com publicidade, nos anos 90 eu me envolvi com internet e surfei, né, as primeiras ondas aí da internet no Brasil, fui diretor da Star Media Networks. Quem estava aí nesse mercado há 20 anos atrás sabe, né, quem foi a Star Media,
um grande portal latino-americano, na época do boom da internet. Eu fui também pioneiro em governo eletrônico, eu trabalhei no governo Fernando Henrique com o primeiro portal de governo eletrônico do governo federal, chamava Rede Governo, né, saudades daquela época. Em 2001, nós fundamos a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Existe até hoje, ela continua relevante no cenário dos negócios eletrônicos no Brasil. Eu dirigi a Câmara por 5, 6 anos, fundei a Câmara e dirigi por 5, 6 anos, e daí fui fazer outras coisas. Só que, né, logo depois que eu saí da Câmara, em 2007, num evento da ONU na Croácia, era numa ilha o evento, no último dia do evento eu dei um mergulho errado, equivocado, né, e bati o pescoço, bati a cabeça no chão do pier, né, eu estava no mar, né, numa ilha, num pier, e quebrei o pescoço em 3, 4 vértebras e fiquei tetraplégico, com muito pouco movimento de braço. Não tenho movimento de mão, na verdade eu não consigo fazer praticamente nada sozinho. Eu consigo usar meu tablet e tocar minha cadeira motorizada, mas para tudo o resto que vocês imaginarem, eu preciso de ajuda. Então imagina ali, eu vou ter aquela fotinho infame minha ali quebrando o pescoço, para marcar esse momento catastrófico. E felizmente, né, em 2008, com 6 meses de lesão, estava sendo criada a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, né, o governador José Serra, secretária Lina Mara Batistella, e eu fui convidado para fazer parte dessa primeira turma da secretaria, que foi ótimo, né? Eu consegui me reabilitar na Rede Luci Montoro, trabalhar na secretaria, então eu me reinventei. Felizmente, eu tive essa grande oportunidade de me reinventar, né, servindo também o Estado de São Paulo, trazendo um pouco né, do meu conhecimento, mas também da minha energia para os projetos da secretaria aí pelo Estado de São Paulo. Essa é outra história e a gente volta nela um outro dia. Em 2017, eu virei secretário municipal da pessoa com deficiência na gestão Dória Covas, em São Paulo, e a partir de 2001 eu deixei a gestão pública e venho me ocupando basicamente de promover o ICOM, que é uma plataforma que nós vamos falar dela agora, e outros projetos que vocês vão ver depois. Próximo. Eu vou passar um vídeo do ICOM, e isso não eu não vejo como um merchan meu, mas o ICOM é uma excelente ferramenta de tecnologia assistiva, um excelente serviço, plataforma assistiva para os surdos, e é importante que quem não conhece esse tipo de plataforma conheça e fique sabendo um pouco mais sobre mim, né, e sobre o que eu estou fazendo, mas conhecendo uma plataforma que de fato é transformadora. Por favor. O Banco do Brasil oferece atendimento em Libras para pessoas com deficiência auditiva e de fala. Como funciona? Você pode escolher o atendimento presencial ou remoto. Atendimento presencial. O funcionário se conecta à plataforma ICOM para iniciar uma videochamada com um intérprete que irá intermediar o atendimento. Atendimento remoto. O cliente conecta-se à plataforma ICOM através do site ou do app do bebê e inicia a videochamada. O intérprete chamará por telefone o funcionário ouvinte e intermediará o atendimento. Nas duas formas de atendimento, você pode contar com a gente para esclarecer suas dúvidas, fazer negócios, solicitar nossos produtos e serviços e muito mais. Conte com essa solução em nossas agências, site ou no app Bebê. Bebê, para tudo que você imaginar. A gente está num processo, junto com a Unicamp
de estudar o uso do ICOM para atender, né, os alunos, professores, munícipes com deficiência auditiva em toda a estrutura do Unicamp. Inclusive salas de aula, estamos aí entrando num projeto grande de averiguar quais são as melhores estratégias para atender, né, a comunidade surda no âmbito da universidade. Eu queria levar essa experiência depois, viu, professores, também para a Unesp e para a USP. Quem está da USP aqui nos ouvindo, eu estou, né, conversando já com a reitoria, com as pró-reitorias lá, nesse sentido, mas reforçar aqui a importância, né, de novo, transformadora dessa plataforma. Nós somos uma ONG, então, sem fins lucrativos, então não tem lucro aí nessa história, não tem uma atividade empresarial, mas sim uma atividade institucional, e eu quero levar isso para as universidades de São Paulo, né, quem estiver interessado, não só para as universidades, mas também para os municípios. Nós já estamos em muitos municípios do estado, mas muitos ainda não têm. Então, quem for aí de outras cidades, né, Bauru não tem, Rio Claro não tem, São Carlos não tem, Ilha Solteira não tem, ou seja, em vários dos campi da Unesp, quer dizer, esse recurso não está disponível, e seria muito interessante a gente trabalhar nesse sentido para realmente incluir a comunidade acadêmica com deficiência auditiva. Aqui é só uma provocação, a gente volta a essa questão no final, né, se alguém aqui, né, nessa sala ou que está nos ouvindo, né, julga que tem preconceito com relação a pessoas com deficiência e outros grupos minorizados. A gente volta para essa questão lá no final. Vamos lá, próximo. Eu vou correr aqui, de novo, próximo slide. Vocês já conhecem isso, eu não quero chover no molhado, não quero ser repetitivo, mas só para dar uma ideia do que nós estamos falando. E eu falo aqui algo muito importante, que são os números incompletos da deficiência no Brasil. Por quê? As pessoas tangenciam essa questão, mas ninguém fala de fato o que acontece. Por que os números do IBGE são tão disparatados? Ou seja, em 2010 a gente tinha 45 milhões, em 2018 caiu para 8%, era 24% da população, caiu para 8%, depois agora sai em 7,3%, parece que está diminuindo o número de pessoas com deficiência num país que é um grande produtor de pessoas com deficiência, por vários motivos, criminalidade, violência urbana, trânsito, erros médicos, e por aí vai. Então, o que acontece? Volta, por favor. É muito importante que todo mundo saiba o que acontece. O IBGE, com a metodologia que ele usa hoje, nós nunca vamos ter um número fidedigno de pessoas com deficiência no Brasil. Tanto é que eles, olha lá, quando eles divulgam, já 7,3% de brasileiros possuem algum tipo de deficiência de grau moderado ou severo. O que está faltando aí? Então, 7,3% das pessoas no Brasil têm alguma deficiência de grau moderado ou severo. Ok, mas o que está faltando aí? As pessoas que têm deficiência de grau leve. Então, a metodologia atual não permite que o IBGE filtre, separe o que é deficiência leve do que são outras patologias ou características que não configuram deficiências. Por que isso acontece? São 4 perguntas, uma para cada deficiência e 5, uma para autismo. Então, resumindo, pergunta mais ou menos se alguém tem alguma deficiência visual na casa. Então, as respostas são não, sim um pouco, sim médio, sim muito. Então, eles consideram só o sim médio e sim muito, isso que é o 7,3%. Por que lá atrás, 2010, veio o número estapafúrdio de 24% da população? Porque daí eles consideravam as 3 respostas, sim pouco, sim médio, sim muito, como declarações de existência de deficiência na casa, o que não é verdade. Então, entenderam? Hoje e nunca o IBGE vai ter um número correto em função dessa metodologia
que, de novo, não consegue separar o que é deficiência leve do que são outras questões que não configuram deficiência. Então, é por isso, né, esses números. Só esses números não são de todo dispensáveis, descartáveis, porque quem mais demanda do poder público, né, em termos de pessoas com deficiência, são aquelas com deficiências moderadas ou severas, muito menos do que as pessoas com deficiências leves. Então, esse número é incompleto, é uma pena que a gente não tenha um número completo, mas não é um número de todo dispensável, a gente dá para usar isso sim né, nas nossos planejamentos na área pública e mesmo na área privada. Próximo. Alguns números aqui que tangenciam essa questão da inclusão digital, né, que é uma questão que volta a ser uma grande preocupação para quem trabalha com tecnologia. Então, um ponto importante aqui é a capacidade de consumo das pessoas com deficiência e suas famílias. Por que eu destaco essa questão? Pelo seguinte, que uma das formas de incluir quem seja, né, qualquer grupo minorizado, qualquer pessoa, é pelo consumo também. As pessoas elas consomem e elas se definem também pelo consumo, pelo que elas consomem, pela sua capacidade de consumo. Isso faz com que as pessoas com deficiência devam ser consideradas também como consumidores, né? Como né, pessoas que têm poder aquisitivo e que devem ser respeitadas nesse sentido, não só com mecanismos que facilitem, né, o seu acesso ao mercado de consumo, mas também com produtos voltados a esse segmento. Estamos muito longe, né, de algo ideal nesse sentido, então por isso que eu destaquei isso. A gente tem aí 75 milhões de pessoas, né, que são pessoas com deficiência e suas famílias, plus, né, mais, que são impactadas por qualquer melhora na qualidade de vida das pessoas com deficiência quando você tem uma política pública ou uma legislação né, que reconheça direitos. Então, impacta muita gente. Por outro lado, né, nós temos 11 milhões de pessoas analfabetas no Brasil e muitas pessoas com deficiência nessa condição. 32 milhões de pessoas com 60 a mais. Isso é importante destacar, e a gente vai ver por que um pouco mais para frente. E, ao mesmo tempo que, né, nos anos de pandemia, calcula-se que nós tivemos um impulso de 10 anos em termos de uso de tecnologia, né, a transformação digital. Mas, hoje, ainda menos de 3% dos sites em operação no Brasil são acessíveis. O que está acontecendo agora, né? Eu lembro, há 20 anos atrás, quando teve a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação da ONU, que foi uma cúpula sobre inclusão digital, a grande preocupação era como a gente evita o abismo digital, como a gente evita o gap digital, como a gente faz com que o maior número de pessoas se inclua digitalmente. E a gente tem que voltar a ter essa discussão agora. As tecnologias elas têm que vir para facilitar a nossa vida e não para complicar. E elas estão complicando. Tem muitos segmentos da sociedade que não estão conseguindo acompanhar a evolução tecnológica, inclusive as pessoas com deficiência, os idosos. Hoje você vai numa agência bancária e você só vê idoso. Por quê? São as pessoas que não estão conseguindo usar a tecnologia disponível, seja ela online, seja por telefone, para fazer suas atividades bancárias e vão presencialmente ao banco. Então, isso tem que estar no nosso radar, né? Não só a gente, né, tem que ter acessibilidade, mas também, né, a gente tem que garantir de outras formas essa inclusão digital de todas as pessoas. Senão a gente vai criar um abismo, né? É o que já acontece, mas a gente tem que minimizar esse processo. Quem tem e vai acumulando. Quem não tem, e vai ficando cada vez mais para trás.
com essas questões hoje atuais de robótica, né, inteligência artificial, genética, a exclusão digital, né, está sendo e vai se aprofundar, vai ser brutal, alijando muita gente né, da inclusão do mercado, da sociedade, e a gente não pode permitir isso. Próximo. Só lembrando, não é todo mundo que sabe, que a acessibilidade é um conceito multidimensional, né? Em geral, a gente fala acessibilidade, a gente pensa ali na arquitetônica, na urbanística, escadas, rampas, corrimãos, né? Mas tem muito mais do que isso, e a gente tem que contemplar todas essas dimensões para promover a inclusão plena da pessoa com deficiência, inclusive porque, quando você fala de pessoa com deficiência, você está falando genericamente, né, de pessoas muito distintas, com características e deficiências distintas. Então, esses elementos todos têm que ser contemplados para contemplarmos todas essas diferenças. Então, instrumental que diz respeito a tecnologias assistivas, fundamental, e esse é o papel desse centro aqui que nós comemoramos, né, o desenvolvimento de tecnologias assistivas. Isso não está claro, viu, pessoal? Quando eu fui secretário, eu fiz lá, nós entrevistamos com um grupo multidisciplinar todos os funcionários públicos com deficiência da Prefeitura de São Paulo, cerca de 600. Entrevistamos, perguntamos o que eles achavam que eles precisavam para voar. Né? Nós também analisamos o que seria conveniente prescrever em termos de tecnologia assistiva para essas pessoas, prescrevemos, compramos, entregamos, observamos, né, monitoramos o uso com resultados fantásticos. Né, as pessoas dizendo, nunca fomos tratados com tanto respeito né, antes, esse reconhecimento da deficiência. Então, isso é muito importante, né, nos processos, tanto, vamos imaginar, tanto do trabalho, quando alguém é admitido com deficiência, é importante a gente avaliar que ferramentas essa pessoa precisa para poder performar, e eu levo essa questão também para a escola. Hoje, imagino, eu não tenho esse dado, mas que muitos alunos com deficiência que conseguem né, chegar à universidade, muitas vezes desistem no meio do caminho por falta de recursos, por não conseguir acompanhar, e muitas vezes por falta de tecnologias assistivas. Então, fundamental, e aí está o papel, né, central desse centro que nós comemoramos. Programática que diz respeito a políticas públicas, políticas empresariais, de uso, de valorização, de promoção, né, dos direitos das pessoas com deficiência. Metodológica, diz respeito a metodologias. É diferente você, de repente, dar aula no contexto das aulas, mas pode ser em um outro contexto, para uma criança com síndrome de Down e uma criança com paralisia cerebral, talvez precisem de metodologias diferentes. Comunicacional, digital, aí, né, tudo que diz respeito ao digital, da internet, redes sociais, né, documentos digitais e por aí vai. Né? E atitudinal, para mim, deixei por último, que é a mais importante, que a tal da empatia, a tal de se colocar no lugar do outro, a tal, principalmente, de respeitar os direitos dos outros. Independentemente de se colocar, ou mesmo independentemente da empatia. É a consciência de que nós temos que respeitar o próximo. E o próximo slide, por favor. Vim falar aqui basicamente de acessibilidade, mas vocês veem que eu estou usando a acessibilidade para fazer ganchos com outras questões que eu quero compartilhar com vocês. Então, mas aqui todo mundo conhece a NBR 9050, que são as normas arquitetônicas, está usado há décadas aqui no Brasil, Pacífico. Por sinal, as normas elas vivem por processos regulares de revisão, e isso está acontecendo. É muito importante para quem trabalha com o tema, para quem se interessa sobre o tema, participar das reuniões da ABNT, são reuniões abertas, a ABNT é aberta à sociedade civil, para participar, para que
os resultados, ou seja, as normas, sejam as mais harmonizadas possíveis com a situação, né, técnica, ética, jurídica vigente na sociedade. Então, participem. Próximo. Em termos de acessibilidade digital, né, e a questão do digital na legislação, eu fiz um timeline aqui e depois, viu, Vinícius, professor Grandini, professora Vera, se alguém tiver interesse, né, nessas informações, não tem o menor problema em compartilhar essa apresentação. Mas aqui tem, né, o que eu julgo que são as principais ações que aconteceram nos últimos anos, né, da Constituição para cá, focando na questão do digital, da acessibilidade digital, né, da importância do digital. Então, lá a Constituição, já, mesmo sem ser explícita, ela já diz tudo, né? Ela diz, principalmente, de que todo mundo tem os mesmos direitos e isso tem que se refletir no atendimento, né, na forma como a gente trata as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Então, se a gente podia só pegar a Constituição e dela né, expandir aí os nossos direitos. E sem contar que hoje, a pensada Constituição, nós temos a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, né, a Constituição daria conta de toda essa discussão. Mas como nós vivemos num país muito formalista e que as leis têm que ser explicitadas sob pena delas não colarem, não pegarem, e mesmo assim, leis fantásticas aí que, infelizmente, né, acabam não sendo esquecidas, né, viram de letra dormente. Então, eu queria destacar lá em 2004 a criação do EMAG, né, que é a norma padrão de acessibilidade digital para o governo federal, depois o Velibras, depois o decreto 6949, a criação do Oasis Web, que é um validador online né, de sites, de URLs, muito importante. Próximo. Um pouco desatualizado, mas... próximo. Sim, desculpa interromper, a gente está com um cronograma aqui, tem mais entre 5 e 10 minutos para terminar a apresentação, tudo bem? Quanto? Entre 5 e 10 minutos. Sem dúvida. Não, mas eu estou indo para o fim mesmo. Bom, próximo. Né, daí a gente tem o Marco Civil da Internet, tem a LBI, que eu chamo também de letra dormente, né? Ela tem muitos artigos ainda não regulamentados, que precisam ser regulamentados, é um pouco disso que eu falo logo mais à frente. Você tem o judiciário entrando na questão da acessibilidade e, mais recentemente, a ABNT, o grupo de trabalho que criou as normas de acessibilidade digital em aplicativos e normas de acessibilidade digital em sites. Isso, próximo. Então, a ABNT, esse é o grupo de trabalho. Ele foi, né, especialistas do mercado, da sociedade civil, na ABNT, ele foi coordenado por uma pessoa do W3C, que é o organismo internacional que desenvolve protocolos, recomendações para a web, e o grande documento ao que a gente se baseou para criar as normas foi o WCAG 2.0, que é o conjunto de recomendações do W3C. Próximo. Próximo. Então, olha lá, a gente volta a ler. Volta 1. Então, nós temos hoje essas duas normas muito importantes. 17060, acessibilidade de aplicativos, 17225. Elas são virtualmente desconhecidas ainda, então a importância de eu estar falando isso para vocês agora, principalmente com essa perspectiva do próprio centro, porque né, vamos usar essas normas no que cabe, né, nesses exercícios aí dentro das universidades. Vamos valorizar essas normas, elas eram um trabalhão para ser feitas,
e por isso eu comemoro muito o fato delas existirem. Até porque, sem essa norma, principalmente a 17225, e essa é a agenda regulatória na qual a gente está trabalhando com o movimento das pessoas com deficiência no Brasil, que é a regulamentação do artigo 63 da LBI. Então, tem que, por decreto, o governo federal já devia ter feito, estabelecer a NBR 17225 como padrão nacional em acessibilidade digital em sites. Então, esse é um trabalho que está sendo desenvolvido, levado via Secretaria de Governo Digital, Secretaria da Pessoa com Deficiência, para o Executivo Federal para ser realizado. Isso é muito importante. Isso vai mudar tudo, se isso acontecer em termos da evolução da acessibilidade digital no Brasil. Uma outra, a gente já está falando também com deputados e senadores para que seja um projeto de lei que altere o artigo 63 para incluir previsão de obrigatoriedade de acessibilidade também em aplicativos. O nosso legislador, aí, há 10 anos atrás, quando fez a LBI, esqueceu de colocar no artigo 63 que os aplicativos de operação no Brasil também deveriam ser acessíveis. Então, nós precisamos ir atrás disso. Isso é um divisor de águas. E como a norma foi lançada no dia 11 de março, a gente vem trabalhando para que o dia 11 de março vire o dia da acessibilidade digital no Brasil. Então, a senadora Mara Gabrilli já apresentou no Senado um projeto de lei criando o Dia Nacional da Acessibilidade Digital. O deputado estadual Marcos Damasio, aqui em São Paulo, já apresentou na LESP, protocolou na LESP, projeto de lei criando o Dia Estadual da Acessibilidade Digital. Sempre, obviamente, no dia 11 de março. Mogi das Cruzes, Suzano, Conchal, São Paulo, capital, e algumas outras cidades também já estão indo na mesma direção, apresentando projetos de lei criando o Dia Municipal da Acessibilidade Digital. Então, é um grande momento para que a acessibilidade digital seja mais e mais reconhecida como estratégica, né, e que a gente, nesse dia, possa comemorar os avanços que a gente vem obtendo, mas também questionar por que as coisas não acontecem, ou acontecem no ritmo que a gente gostaria que fosse mais rápido, certo? Então, 11 de março, queria ir, de novo, vocês das universidades, vamos levar isso para os seus vereadores, nos municípios, Bauru, Jaboticabal, Ilha Solteira, bom, todas as cidades onde a Unesp está, e todas as cidades onde as pessoas que nos estão assistindo hoje moram. Contem comigo, eu estou à disposição para falar com vereadores e para a gente apresentar essa pauta. Parece banal, mas é a cereja do bolo desse movimento regulatório. Próximo. Já estou chegando aqui no fim. Assim, na minha proposta, é assim que ficaria o artigo 63, com mudança, né? Depois tem que regulamentar, óbvio. Próximo. Agora, já indo para o final, olha, a gente precisa, professora Vera, professor Grandini, de alguma forma, agregarmos essa ótica do idoso nos nossos trabalhos voltados à tecnologia assistiva e, em geral, as pessoas com deficiência. Olha lá, 50% dos nossos idosos têm alguma deficiência e 20% mais até das pessoas com deficiência são idosos. Então, são agendas absolutamente coladas uma na outra e a gente não faz uso disso, não se fortalece com a somatória dessas agendas. Isso é importante que a gente faça tanto do ponto de vista político, mas aqui, de novo, trazendo para a questão do centro, que a gente traga esse filtro, né, essa visão do idoso também para dentro do desenvolvimento de produtos para pessoas com deficiência. Nós vamos ter um aumento do número de pessoas com deficiência com o aumento da longevidade. Então, essa longevidade e acessibilidade são questões intrínsecas aí, que convivem juntas, de mão dadas,
e nós precisamos estar alerta para isso. Até porque, voltando, né, nós temos essa questão da exclusão digital, né, que acomete de forma muito forte as pessoas idosas e as pessoas com deficiência. Próximo. Como é que a gente vai fazer isso? Pelo centro, mas também eu sou um grande defensor do associativismo. A gente tem que usar as nossas associações para promover essas causas, que são causas, né, estratégicas para o desenvolvimento nacional, inclusive. Então, eu, né, coloquei aí algumas associações. A gente provavelmente está criando a Associação Brasileira dos Profissionais de Acessibilidade, ali no âmbito do Inova USP, no âmbito do nosso núcleo, e no momento oportuno eu vou convidar todos a participarem desse processo fundamental. Próximo, já indo para os finalmente, olha aqui o Núcleo de Inovação e Acessibilidade, ele não se confunde com centros, ele é um espaço de articulação. Então, por exemplo, alguns projetos que entraram via nosso núcleo já estão sendo desenvolvidos pelo centro, coordenado pelo professor Arthur Forner, na USP, na Poli, na USP, né, principalmente. Então, né, quem quiser saber mais, professora Vera, a gente ficou de conversar para desenvolver projetos em parceria, né, vamos voltar a isso. Próximo. Queria fazer um convite, amanhã é o último dia de inscrições do Prêmio WSA Brasil 2025, é a etapa nacional da maior premiação global de inovação digital com impacto social. É um prêmio, globalmente, é um prêmio fantástico, né, reúne, já reuniu 180 países, hoje em dia as inscrições estão na faixa de 100, mas isso varia, né, envolve todos os países membros da ONU, e é um prêmio que não é ligado à deficiência, não, ele tem um dos quesitos de acessibilidade, mas ele se vocês virem, as categorias são genéricas e serve para, né, abrange toda a atividade humana. Eu tenho certeza que no âmbito da Unesp vocês têm projetos muito legais para serem apresentados. Né, como eu disse, o prazo vence amanhã. Caso necessário, falem comigo, se precisar estender um pouquinho, eu faço questão, porque né, é importante. Eu venho tentado né, mostrar isso para a Unesp, mas agora de forma mais estruturada. Próximo, já terminando aqui, perdão. Isso é um negócio legal que eu conversei, inclusive, com a professora Vera, quando eu consegui, a gente emplacou na SPM o primeiro curso de extensão universitária de gestão inclusiva e protagonismo da pessoa com deficiência. Hoje, nas empresas, organizações, quem trabalha com inclusão de pessoa com deficiência, de diversidade humana, não se capacitou especificamente para atuar nessas áreas. Por quê? Porque não existem capacitações nesse sentido. Então, eu sei que nas universidades paulistas já existe uma matéria, então isso está evoluindo, mas isso é um curso pioneiro visando capacitar quem trabalha com inclusão, inclusive para ver se a gente agiliza esses processos com mais capacitação. Próximo. Aqui é um quadro, vocês conhecem, mas né, isso eu acho muito emblemático, muito importante sempre falar a diferença entre exclusão, segregação, integração e inclusão. Né, o famoso integração é convidar para a festa, inclusão é convidar para dançar, mas né, a gente tem que ter isso muito em mente, porque a gente vive ainda em várias frentes essas 4 situações. Estamos muito longe do ideal ainda. E aí, isso tudo que eu falei antes é no sentido de mitigar essa situação de exclusão ainda. Né? Próximo. Próximo. Olha, agora eu vou um vídeo para vocês de quando tudo isso que a gente está falando aqui está em operação, não precisa nem tudo, uma parte disso, o respeito às pessoas com deficiência acontece e as pessoas com deficiência conseguem exercer seus direitos de forma autônoma, de forma protagonística. Olha a satisfação que isso gera nelas. Para mim, esse vídeo é muito emocionante
E eu acho que é essa a resposta que a gente quer e que a gente precisa das pessoas com deficiência. Vamos lá. Você pode confirmar se o assento dela está no 24C ou já mudou para o 21A? 21A. Mudou, 21A. Ah, então é isso. Então não precisa mudar, ela quer esse, 21A. 21A. Tá certo, 21. Vinícius, olha, só para mostrar muito rapidamente, né? Ela parece que estava comemorando um gol que ela fez, do time de futebol dela, ou que seja. É simplesmente algo muito banal que a gente passa a mão no telefone e faz isso sem menor problema. A gente nem vê isso como uma questão. E para essa menina surda, fazer isso sem a mãe, sem o pai, irmão, né, usando os recursos assistivos disponíveis no mercado, ela conseguiu fazer uma operação de forma autônoma e comemorou muito o fato dela ter podido exercer sua autonomia. Próximo. Peço 1000 desculpas por ter estourado o tempo, né? Na verdade, eu não deveria, mas, de novo, querendo falar muita coisa num espaço limitado, querendo estar com vocês, estar mais próximo ainda de vocês. Então, eu espero que essa minha apresentação tenha trazido insights e reflexões interessantes que podem servir aí ao longo do dia, hoje, e aí nas nossas vidas daqui para frente. Muito obrigado mais uma vez, professor Grandini. Um abraço carinhoso, caloroso à professora Vera e a todos vocês. Cid, agradecemos sua participação no nosso evento. Agora convidamos a todos os participantes para um breve intervalo para o copo, que será servido na sala lá no Laboratório 1. Retornaremos às 10h30 para a próxima atividade da manhã. Ótimo. Só mais uma coisa, se alguém quiser falar comigo, eu estou absolutamente à disposição, viu, pessoal? Eu sou militante da causa e vai ser um prazer conversar com quem tiver interesse em bater papo. Aí estão meus contatos, fica à vontade em fazer, né, em me cutucar. Tchau para vocês, um abraço e bom dia de trabalho para todos.